Senhor, agradecemos-te porque tua força se faz perfeita para a nossa fraqueza. Quando somos fracos, tu és forte. Só tu és capaz de fazer abundantemente muito mais do que poderíamos pedir ou pensar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, tão grande e tão fiel. Fiel, tu és fiel, Rei dos reis e Senhor, tu és fiel. Fiel, tu és fiel, Rei dos reis e Senhor, glórias te dou.
Descansa nele, pois ele cuidará de ti. Isto é mais que uma promessa, é uma ordem. Descansa, filho de Deus. Coloque teus fardos aos seus pés, tuas necessidades em suas mãos e tua fé em sua palavra. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 e o título da lição é Os Benefícios da Fidelidade. O textuário está localizado em Gênesis 24:62. Isaac estava voltando pelo caminho de Beer-Lahai-roi, pois morava no Negueb. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que temos de estudar a tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, tua misericórdia, que alcançamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Senhor, esteja abençoando grandemente o professor que irá ministrar essa lição de hoje. E que ela possa, Senhor Deus, acrescentar muitas bênçãos nas nossas vidas. Continue nos dando sabedoria dos altos céus e acrescenta cada vez mais a nossa fé para contigo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meu nome é Lloyd Johnson Marques. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Porto Velho há quase 50 anos. Eu sou uma das professoras da Escola Bíblica Dominical. São muitos os professores, só uma delas. E hoje nós vamos estudar uma lição muito importante para as nossas vidas. Os benefícios da fidelidade. A gente pode começar pensando que a fidelidade é alguma coisa certa, exata, firme, uma coisa que se mantém, uma coisa que eu posso colocar à disposição de um outro e garantir que ela não vai se extinguir, mas vai permanecer. Nós estamos falando especificamente dos benefícios dessa fidelidade, dos benefícios da fidelidade, essa fidelidade que nós temos para com o nosso Deus. Deus é fiel, todos nós sabemos. E isso é uma prova indiscutível. Acima de tudo, acima da vida, da morte, acima de todas as circunstâncias, Deus continua fiel. Nós é que nem sempre conseguimos manter a firmeza, a exatidão, a verdade com relação a tudo que Deus é e tudo que Deus faz por nós. A lição está baseada no livro de Gênesis e hoje vai cobrir os capítulos de 21 a 27. Quando a gente começa essa lição, a gente começa a pensar nesse cuidado, nesse amor, nessa constância que Deus tem para conosco. Não só conosco, mas desde a antiguidade, desde os princípios. Hoje a figura central da lição é Abraão. Aquele homem que foi denominado pai da fé, porque ele conseguiu ser fiel na grande maioria de circunstâncias de sua vida. Quem somos nós para criticarmos algum deslize de Abraão? Quem somos nós para criticarmos alguma coisa que o pai da fé, o homem que Deus tirou da sua casa e da sua parentela, para que dele, da sua raiz, do seu tronco, viesse o Salvador do mundo? Jesus nasceu dessa linhagem. E por
todos os tempos, Deus cuidou dessa linhagem. Deus preservou essa linhagem. Mas a gente vai começar pensando que quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação, a gente vai pensar que a promessa não ficou por aí. Essa promessa, diversas vezes, é posta à prova. Deus disse que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação, mas a sua esposa era estéril. De repente, como é que ele seria pai de multidões se ele não teria a capacidade, através de sua esposa, de gerar filhos? Assim, a dona Sara resolve ajudar esses planos de Deus. Nesta hora eu paro para pensar que nós mulheres devemos ter muita sabedoria e muita prudência. Aliás, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola, com as suas próprias mãos, joga tudo fora. Derruba todas as coisas. Sara resolve colocar sua serva de estimação, Agar, em seu lugar, para gerar os filhos de que Abraão precisava, para o cumprimento da promessa. Vai nascer o filho, ele vai começar a crescer, mas esse não é o plano original de Deus para Abraão. Deus disse a Abraão que ele teria filhos da esposa, não da concubina, não da serva. Aliás, um costume naquela época, também quem somos nós para censurar aquele tipo de relação, porque era um costume da época. Mesmo as pessoas que temiam a Deus passavam por estas situações que nós hoje não conseguimos alcançar, entender muito bem. Mas, depois de 25 anos de espera, o filho vai chegar. Seu nome será Isaque. E o nome Isaque, a Bíblia diz que significa Deus me fez rir, Deus me deu alegria. Uma outra coisa que a gente tem que aprender é que Deus tem o seu tempo e a sua hora de agir. Não adianta a gente querer dar jeitinhos, ou a gente querer abreviar as coisas. No tempo certo, todas as promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, são cumpridas, como foram na vida de Abraão. O filho de Agar já tinha mais ou menos 17 anos quando Isaque nasceu, já era um rapazinho. E quando Isaque nasce, Sara, temendo que o filho de Agar interferisse na segurança do Isaque, ela exige que Abraão despeça Agar, mande Agar embora da sua casa. Abraão, embora constrangido, manda Agar e o seu filho Ismael para longe dele. E ele até compreende ser esta vontade de Deus, mas Deus conversa com ele e diz para ele que ele não se perturbe. Como se Deus dissera, tenho tudo sob o meu controle, tudo está sob o meu controle. Como nós temos dificuldade para deixar Deus agir e impor a sua vontade soberana. A lição de hoje nos diz que a Sara era uma mulher que não podia ver além dos limites da sua tenda. Era uma mulher de mente estreita, de mente pequena. De novo, eu conclamo a todas nós mulheres, os homens que nos perdoem, a sermos sábias, a termos sabedoria, a esperarmos sempre pelo agir
e pela vontade de Deus. Lá no capítulo 21 de Gênesis, nós vamos ver, a partir do versículo 22, um incidente no lugar onde eles estão morando, em Berseba. Os pastores de Abraão entram em conflito com os pastores de Abimeleque, a espécie de rei, governador, dono lá do lugar. E isso começou a atrapalhar as boas relações que Abraão tinha com o povo. Eles então se juntam, Abraão e Abimeleque, e celebram um pacto. Um pacto em que presentes são trocados, banquetes são efetuados, e Abraão ainda dá 7 ovelhas extras a Abimeleque para selar o pacto. E celebrar o pacto e dar sinais de que ele queria manter a paz. Lá no capítulo 22, Deus vai provar Abraão. Depois de tanto tempo de espera, o menino já cresceu um pouco, o menino já aprendeu que Deus é Deus acima de todas as circunstâncias. Abraão, depois de tanto tempo esperando pelo filho, ele passa por uma outra grande prova. Aliás, esse vai ser o teste supremo de fidelidade, de confiança no Senhor. Deus pede que ele vá ao Monte Moriá e sacrifique, entregue o seu filho em sacrifício. Aliás, aprender sobre essas exigências de Deus, sobre esses testes de Deus, realmente vai nos fazer entender melhor a postura dos heróis da fé. Abraão não titubeou, falou pouco. Falou muito pouco, não titubeou, levantou-se e foi. Aqui a lição para dizer o seguinte, que quem lida com a educação sabe que tem que fazer distinção entre aprendizagem e rendimento acadêmico. O rendimento acadêmico é a quantidade de informações que alguém consegue obter de um lugar onde está sendo construído, onde está sendo formado. A aprendizagem já é a aplicação desse conhecimento e dessas verdades às suas experiências cotidianas. Cada uma dessas provas a que Abraão era submetido, ele aprendia, crescia e usava as experiências interiores que ele tinha, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus presente à sua vida. Agora, 2 circunstâncias vão nos chamar a atenção nesse incidente do sacrifício. A primeira é que Deus manda Abraão para uma longa viagem, de Berseba até a terra de Moriá. Ele gastou 3 dias de viagem. Parece que Deus estava preparando Abraão para que ele refletisse muito bem, para que ele fizesse uma longa reflexão enquanto ele caminhava junto com Isaac para aquele local. Deus então faz com que ele pense, com que ele repense, com que ele analise, com que ele veja exatamente o que ele vai fazer. Deus não espera nada menos que isso de cada um de nós. Gestos intempestivos, gestos de relance, arroubos, não fazem parte de uma adoração racional. Deus quer ser adorado com a razão nossa, com o entendimento nosso, com a nossa vontade. A segunda circunstância é a presteza com que ele se dispõe a cumprir o mandato. Levantou-se de manhã cedo, diz o capítulo 22. Ele queria obedecer, e obedecer é uma característica do servo. O servo deve sempre obedecer. Confia no seu Deus?
Você sabe que Ele é fiel em todas as circunstâncias, então confia. Pela primeira vez na Bíblia vai surgir o conceito do sacrifício vicário, substitutivo. Depois a lei mosaica vai inserir a figura do bode sendo oferecido para cobrir pecados. E mais tarde, Jesus Cristo vem e João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque foi isso que Jesus fez. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, ou seja, no monte do Senhor proverá. Deus tem feito a provisão para cada homem e para cada mulher de um sacrifício que lhe é plenamente agradável. Assim, nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. Cristo já fez o necessário para garantir a nossa salvação. No capítulo 24 de Gênesis, nós vamos ver essa promessa consolidada. Com a morte de Sara, o menino já é um homem. Passados os serviços funerais, Abraão percebe que a vida continua e toma providências para que Isaque constitua uma família para dar cumprimento à promessa, à linhagem de onde sairia o Salvador. Manda alguém lá para a Mesopotâmia. Manda Eliezer, seu servo preferido, a Mesopotâmia, para buscar uma esposa para Isaque. Nós todos conhecemos a história, né? A candidata não podia ser filha de cananeus e não vemos aí nenhum preconceito, mas uma prudência, e até hoje é preciso que na hora do casamento sejamos prudentes. É preciso que saibamos fazer escolhas debaixo do querer e da vontade de Deus para que o casamento seja um sucesso. Abraão não podia dar o seu filho a uma cananeia. Era um povo devasso, um povo imoral, um povo idólatra. E ele queria que alguém temente a Deus, alguém que conhecesse a Deus, alguém que vivesse debaixo dos princípios de Deus, fosse a sua nora. De novo a gente para pensar que os casamentos mistos sempre foram vistos com restrição, não só no Antigo Testamento, mas como no Novo. Voltamos a dizer, uma vida conjugal realizada segundo a vontade de Deus e de acordo com a palavra, será sempre uma bênção. No capítulo 25 do livro de Gênesis, nós vamos ver Abraão como que se sentindo já cansado, de idade avançada, ele dispõe-se a um novo casamento. Está cansado, mas ainda vai casar. Quetura, nova esposa, deu-lhe 6 filhos, que se tornaram pais dos povos árabes. Daí a gente pergunta, e Ismael? Eu parei para pensar durante essa lição. Ismael é o pai dos ismaelitas, aquele povo que sempre viveu ali ao redor do povo de Deus. Mas os filhos de Quetura, os 6 filhos de Quetura, da segunda esposa de Abraão, é que vão ser os pais dos povos árabes, que nós conhecemos tão bem nos dias de hoje e que tanta confusão fazem na política mundial. Finalmente, aos 175 anos, Abraão morre, e a Bíblia nos diz, em boa velhice, cansado, mas satisfeito, alegre, fiel, porque ele conseguiu e recebeu todos os benefícios que essa fidelidade poderia lhe trazer. Isaque vai assumir a liderança, então, da família. Na condição de herdeiro da promessa,
ele também vai passar por momentos difíceis, por provas. Mais uma lição nós aprendemos. Não é porque nós vivemos na dependência de Deus, não é porque nós vivemos sob o cuidado, sob o amor e sob a misericórdia de Deus que nós não temos problemas. Temos problemas, temos dificuldades, com uma diferença. Não estamos sozinhos. Deus, que tem o controle de tudo e de todos, está conosco para nos guardar, para nos proteger, para nos reanimar. A esterilidade da esposa, de novo da esposa de Isaac, faz com que ele vá orar por 20 anos, até que Deus lhe conceda filhos. Nascem então 2 filhos, a gente conhece a história, Esaú e Jacó. E conhecemos os conflitos vividos por esta família, através dos posicionamentos, quem sabe, imprudentes da esposa de Isaac, da Rebeca. E depois da forma como aqueles 2 irmãos vão trazer tristezas aos seus pais. Nas aplicações para a vida, nós voltamos a nossa atenção para uma frase. Está lá no capítulo 21, capítulo 1, diz assim. Capítulo 21, capítulo 1, diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós não devemos estar pedindo a Deus para fazer coisas que Ele sabe que não vão nos fazer bem. Mas quando Ele promete uma coisa, esteja certo de que Ele cumprirá o que prometeu. Ainda que nós sejamos significantes e fiéis como nós somos, Ele permanece fiel. Ele está sempre atento às nossas necessidades. As promessas que Ele nos fez, não sei há quanto tempo, se 2 anos, 3, 10, as promessas que Ele nos fez, Ele as cumprirá no tempo certo. Segundo ponto da aplicação aqui da nossa lição é que nós devemos ser promotores da paz e não de guerra. Quanta gente eu conheço, a gente conhece, que vive espalhando celeumas, que vive criando problemas com seus irmãos de igreja, irmãos de família, vizinhança, a gente que vive sempre em conflito. E a atitude de Abraão nos ensina que nós somos promotores da paz. E mais tarde Paulo vai nos dizer que o que depender de nós, procuremos sempre a paz com todas as pessoas. A atitude de Abraão em promover a paz com Abimeleque nos faz pensar nesse conselho de Paulo em Romanos 12, 18, que diz que nós devemos, em que depender de nós devemos sempre promover a paz. É certo que muitas vezes a paz não depende, da gente. E nós nem sempre estamos dispostos a caminhar uma segunda milha, como Jesus nos ensinou. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, para que a paz se estabeleça e seja selada. Vamos nos lembrar sempre das palavras de Jesus. Nós somos promotores da paz. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, vai com ele 3, eu diria. Vai com ele 4, para que a paz seja mantida. Quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus e nos manter fiéis a Ele, Deus mesmo coloca todas as coisas a nosso favor. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta deve ser a melhor instrução bíblica para as nossas vidas. O que aconteceu com Abraão
deve nos servir de exemplo para que vivamos santa, piedosa e pacificamente aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Graça e paz, amados. Hoje quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no texto de Timóteo, primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, verso 15 a 17. 1 Timóteo 1, 15 a 17. E quero ler para os irmãos este texto. Fiel é a palavra digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar sua palavra, esta reflexão, de forma tal que todos nós possamos evidenciar de maneira muito clara a certeza da nossa fé. Agradeço por nos dar a oportunidade de entender a razão da graça em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos as Escrituras, meus irmãos, podemos encontrar muitas referências sobre a razão da graça. Por que ela veio até nós? Por que Deus nos concedeu de sua imensa graça e qual a razão que realmente, por qual razão nós precisamos experimentá-la? Quando nós estudamos a palavra de Deus, entendemos que a graça nos foi dada porque somos pecadores e sem esta graça não teríamos a salvação. Esse é o princípio salvador da graça. Mas esta graça vai além de nos salvar, ela nos atinge de tal maneira que nos proporciona uma
maneira nova de viver a vida com Deus e também testemunhar. Por esta razão, neste momento, eu quero de maneira breve fazê-lo pensar porque a graça veio a nós. Como disse, trouxe-nos salvação, mas apenas a salvação, que já é muita coisa, ou ela tem algo a nos acrescentar também nesta vida? Porque a salvação é para algo no futuro, é uma vida eterna com Deus. Começa aqui e vai progredindo até lá. Nesse processo de progressão, qual é o benefício? Pois bem, a graça nos foi dada em primeiro lugar, ou ela veio até nós, em primeiro lugar, para evidenciar. Mas evidenciar o quê? Mostrar o quê? A longanimidade de Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus veio para nos mostrar como a sua bondade é eterna, ela é longânima, ela tem uma extensão para cobrir todas as nossas imperfeições. Portanto, o apóstolo Paulo nos mostra, de maneira bem simples, mas necessária, fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade. Veja, quando Jesus vem, nos traz esta salvação, a salvação eterna, ela nos proporciona um relacionamento eterno com Deus, mas também para evidenciar essa longanimidade misericordiosa de Deus. Isto é, não recebemos nada porque merecemos, mas porque Deus desejou mostrar a nós, por meio de seu Filho, o quão extensa é a sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Eu e você podemos viver o dia de hoje, mesmo em meio a tantas dificuldades, viver na certeza, compreender a realidade de que toda e qualquer circunstância pelas quais passaremos ou passamos, ela está coberta por esta misericórdia de Deus. Ela é longânima, ela é um longo tempo, ela não está restrita a algumas circunstâncias, mas ela nos alcança por toda a eternidade. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo deixa bem claro, no próprio verso em seguir, veja, vou repetir o verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Outro ponto que é muito importante entendermos, que a graça de Cristo Jesus veio até nós, também para que nós pudéssemos nos tornar modelo para os que hão de crer. É muito importante compreendermos esta afirmação, porque eu e o irmão fomos escolhidos por Deus de acordo com a sua longanimidade, a sua misericórdia, e além desta escolha, Deus também nos coloca como modelo, como padrão, para que o outro veja. É possível viver essa fé? É possível realmente vivenciar Jesus Cristo nas nossas vidas? De acordo com a nossa escolha, nossa vida, nossa maneira de ser? Sim. Mas isso só acontecerá se eu e você realmente vivenciarmos esta salvação que há em Cristo Jesus. Não algo ligado, disfarçado em religiosidade, mas a ação em que eu evidencio o que Deus tem feito na minha vida. E ao fazer isso, eu me torno um modelo para aqueles que estão à minha volta. Paulo tinha uma consciência muito grande sobre a importância do seu papel na vida do outro. Jesus não veio apenas para me salvar, mas salvar todo aquele que crê. E nós, salvos, somos escolhidos pelo Senhor Jesus para poder mostrar ao outro que é possível. Isto é real. E você, com a sua vida, com a sua escolha, sua maneira de ser, pode mostrar ao teu irmão e à tua irmã realmente
quando falo teu irmão e tua irmã, não falo apenas irmãos em Cristo, mas aqueles que se fazem parte da nossa família também consanguínea. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos traz uma outra afirmação dizendo assim: assim ao Rei imortal, eterno, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, a graça nos foi dada, ela veio até nós para fazer evidenciar esta longanimidade de Jesus Cristo. Esta longanimidade é evidenciada a partir de nossas vidas quando o outro vê o quanto Deus nos ama. Mas também aconteceu esta longanimidade para que pudéssemos glorificar a Deus em toda a sua plenitude. Quando falamos em dar glória a Deus, sem a presença de Jesus é impossível, porque como podemos glorificar quem não conhecemos? Só podemos conhecer a Deus através do Filho. Ele se deu a conhecer e mostrou-nos quem é o Pai. Portanto, a glorificação a Deus só se torna real, só se torna plena, quando este Jesus que veio até nós, evidenciando sua longanimidade, nos tornando modelo para que possamos ser modelos para os outros, trazendo-nos toda a sua graça, isso nos transforma, e ao nos transformar, nos dá a condição de glorificar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele merece. A graça veio até nós, não para nos tornar religiosos, mas para nos tornar instrumentos nas mãos do Deus eterno. Hoje você experimenta da graça, do amor de Cristo Jesus, porque justamente esta graça nos proporciona a capacidade de nos apresentar perante Deus e dar a honra que Ele merece. Por isso, o autor bíblico diz que nós devemos nos apresentar perante Deus sem medo, sem temor, com toda ousadia, com coragem, porque o Senhor Deus nos preparou para fazer isso. Portanto, nesta breve reflexão, eu quero desafiar você a pensar exatamente sobre a importância da graça na sua vida. Ela veio a você, ela te alcançou para que você fosse a evidência do grande amor de Cristo, para que você fosse o modelo para que as pessoas vejam que é possível experimentar o amor de Cristo. E ela veio até nós para que fôssemos capazes de honrar a Cristo, honrar a Deus, conforme Ele merece, em toda a sua glória e eternidade. Que Deus possa lhe abençoar e nesta manhã possa experimentar e vivenciar a cada momento a oportunidade de compartilhar a graça de Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe. Graças a Pai, irmãos. Vamos orar neste momento. Ó Deus eterno, Pai querido, nós queremos expressar aqui nossa gratidão a Ti, a nossa adoração, o nosso louvor ao Teu nome, Deus. Tu que criaste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu que nos criaste, Tu que nos formaste, ó Deus. Tendo sustentado até hoje, nós louvamos Teu nome. Tu que governas sobre os céus, a terra e o mar, nós exaltamos o Teu nome. Queremos aqui, como igreja do Senhor Jesus, expressar nossa gratidão a Ti, pelo culto de hoje, pela escola bíblica dominical. Ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estudarmos a Tua palavra, que é rica, ó Deus, e eficaz para as nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, o privilégio de podermos, como igreja, estudarmos, ó Deus, as Sagradas Escrituras para podermos crescer em estatura e graça diante de Ti e dos homens. Que Teu Espírito Santo continue a abençoar a Tua igreja, o Teu povo, aplicando a Tua palavra no coração de cada um deles, para que possamos, ó Deus, cada dia mais, parecermos cada vez mais contigo e expressarmos a glória do Senhor Jesus em nossas vidas.
Quero te agradecer, ó Deus, pela vida da tua igreja, a primeira igreja batista no estado de Rondônia, que tem sido, Deus, uma propagadora do teu evangelho nessa cidade, nesse estado. Ó Deus, pelas vidas que aqui congregam, porque o Senhor tem abençoado os teus filhos e filhas que aqui se congregam. Apesar de todas as circunstâncias, das batalhas, das lutas diárias, o Senhor tem concedido vitória à tua igreja, tem concedido vitórias aos teus filhos. Nós te louvamos por isto. Queremos te agradecer porque desde a sua fundação, ó Deus, há quase 100 anos, o Senhor tem a sustentado, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem feito com que a tua igreja, Deus, prevaleça sobre as batalhas e as lutas diárias. E nós louvamos o teu nome, Deus, porque o teu reino tem sido implantado nessa cidade através de teus filhos e filhas que aqui congregam. Nossa oração a ti é de gratidão, Deus, porque sabemos do teu amor e da tua graça por cada um de nós. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de nos reunirmos aqui, ó Pai, para juntos celebrarmos o teu nome, para juntos, ó Deus, enaltecermos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tu és, ó Deus. Essa é a nossa oração de gratidão a ti, ó Deus, e recebe no teu trono de graça como um cheiro suave das narinas. Em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração,
esse Deus. Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor!